bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre avaliar não é laudar. E assim, eu sempre, eu acho que na maioria dos vídeos vocês sempre vão ver eu batendo na tecla que o psicopedagogo, ele não dá laudo. Então, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla por conta da seriedade desse assunto, sabe? Porque, infelizmente, eu já peguei laudo de psicopedagogo, olha isso, gente. Já peguei, não, já vi, né? Laudo de psicopedagogo. O psicopedagogo ele não tem essa autonomia para laudar. A gente tem. Deixa eu colocar aqui. A gente tem um olhar e uma avaliação muito criteriosa, muito responsável e muitas das vezes importantíssimas, muitas das vezes não, gente, sempre, importantíssimas para esse fechamento de diagnóstico. Mas aí falar que o psicopedagogo pode laudar, está errado, o psicopedagogo não lauda. Ué, Priscila, mas avaliar não é a mesma coisa que laudar? Não, não é. E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, organizei aqui, estruturei junto com a equipe alguns tópicos para a gente conversar, tá? A gente vai falar sobre a primeira diferença entre avaliar e laudar. A gente vai falar sobre a postura do psicopedagogo quanto técnico, e aí com um olhar de investigação e não de rotulação. A gente vai falar sobre a diferença ali de um relatório técnico psicopedagógico para um laudo, que aí vem o diagnóstico mesmo final. A gente vai falar um pouco também sobre processo de avaliação, que é o começo, mas não é o fim. E muitas das vezes, acho que eu já falei aqui várias vezes, que a avaliação ela é contínua. Muitas das vezes a gente continua avaliando aquela criança mesmo ali após esse número de sessão ali específicas para avaliação. Vamos falar um pouquinho sobre o olhar que o psicopedagogo tem que ter em nível de investigação e de compreensão de todo aquele quadro. Vamos falar um pouco também sobre escuta. Olha quanta coisa legal, né? E o papel mesmo ali do mediador, quanto um papel de acolhimento com essa família, de empatia, e não um papel como juiz, como fiscalizador de escola, nada disso. E algo que a gente não pode esquecer, o olhar do psicopedagogo em relação ao seu paciente, que isso que é o fundamental. O sujeito ali que aprende. Então, muita coisa bacana, não é verdade? Eu vou sempre pedir para vocês, gente, com muito carinho, tá? Para sempre deixar o seu like aqui nos vídeos, é muito importante para o crescimento do canal, para que a gente possa continuar aí compartilhando com vocês, tá? Se tem alguém que é psicopedagogo que você conhece, é bacana você compartilhar esse vídeo, porque com certeza vai ajudar muitas pessoas. E essa live de hoje fica gravada, então quem precisar rever, tem essa oportunidade também, tá? Então vamos lá, viu? Quanta coisa bacana que a gente vai conversar, né? Então vamos começar. Primeiro ponto, vamos compreender um pouquinho a diferença entre avaliar e laudar. Gente, quando a gente fala de laudo, laudo é laudo médico, ponto. Existe até um termo que as pessoas às vezes usam, que é o laudar, o laudo psicopedagógico. Eu não utilizo esse termo. Eu uso informe psicopedagógico, relatório psicopedagógico, enfim. Mas o laudo mesmo é um laudo que é um fechamento mesmo de diagnóstico, ele só pode dar pelo médico, que seria o quê? O neuropediatra ou o psiquiatra ali da infância e da adolescência, tá bom? Então, Priscila, psiquiatra também? Sim, inclusive o psiquiatra ele tem essa autonomia ali. Aqui na minha cidade, por exemplo, no SUS aqui da minha cidade, tem um psiquiatra da infância e da adolescência que ele é maravilhoso, ele faz um atendimento muito bacana com as crianças. E ele trabalha, né, no diagnóstico das crianças com autismo, com TDAH, principalmente quando envolve ali as questões comportamentais, tá? Questões assim mais relacionadas à aprendizagem em si, questões neurológicas, de desenvolvimento ali de cognição como um todo, funcionamento cerebral é mais a neuropediatria mesmo. Então aqui na cidade a gente tem, né, a neuropediatria e a psiquiatria da infância e da adolescência. E muitas das vezes o próprio neuropediatra encaminha ali
para a psiquiatria, tá? E aí a gente vai conversar sobre alguns pontos importantes hoje. Primeiro ponto, laudo é médico. Laudo vem ali o CID, aquilo tudo. E a avaliação psicopedagógica, ela é o olhar do terapeuta. Por que falo tanto que a avaliação psicopedagógica ela é fundamental para o fechamento do diagnóstico? Porque o que acontece? Por mais que às vezes... Oi, Francisca, boa noite, seja bem-vinda. Por mais que às vezes o terapeuta, o médico, perdão, o neuropediatra, ele tem ali às vezes 1 hora de consulta, que é difícil. No SUS, por exemplo, é quase impossível. Às vezes no particular ainda tem, né, mais tempo ali com a criança e tudo mais, mas no SUS é complicado. Apesar disso, é aquele tempo, e aí é o tempo que ele tem para olhar exame, olhar avaliação e tal. Já nós, psicopedagogos, a gente vai ter um período ali com aquela criança. Ou seja, a gente tem um momento muito maior com aquela criança para que a gente possa investigar. E aí é no nosso relatório que a gente vai compilar todos esses dados, tá? Para que a família leve ali para o neuropediatra para fazer essa avaliação, esse compilado de informações para laudar. Então, a primeira diferença é que laudo é médico. A avaliação psicopedagógica, não. A avaliação psicopedagógica é o meu olhar em relação ao meu paciente. E é claro, não é o meu olhar como Priscila, como sujeito. Não, é o meu olhar, Priscila, psicopedagogo, um olhar técnico, tá bom? Em relação àquela criança. E aí, quando eu falo do olhar, esse olhar, ele vai muito além do que o meu paciente apresenta para mim no consultório. Esse olhar vai em relação ao meu paciente em outros ambientes, o meu paciente na escola, o meu paciente em família, em vários locais. Isso tudo a gente expõe ali no relatório para que na hora que o médico olha, ele fala, nossa, eu tenho aqui parcerias, né, com neuropediatras que trabalham já comigo, eu trabalho com elas, cada um no seu consultório e no público também. Eu tenho uma parceria muito bacana com uma das neuropediatras que atende aqui no público. E aí, quando chega com o meu relatório, ela fala, ah, ótimo, é a Vera Priscila, então tá bom. Ela encaminha muitos pacientes para mim. Por quê? Porque ela sabe que ela pode confiar nas informações que tem naquele relatório. E isso é muito importante. A gente ter essa seriedade. E é o que eu sempre falo, você tem certeza, você coloca. Não tem certeza, não coloca. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. E aí vem, gente, sempre junto, até coloquei aqui, ó, que avaliar é compreender ali como se dá o desenvolvimento ali do processo, né, de aprendizagem daquela criança. Psicopedagoga e terapeuta da aprendizagem. Então, geralmente, a queixa vai vir aqui relacionada à aprendizagem. Não é verdade? Então, o nosso olhar precisa ser do processo. Como que está se dando esse processo de aprendizagem dessa criança? E esse processo de investigação não vai durar uma consulta, vão durar várias sessões. Inclusive, sessões com a família. Às vezes a gente acha que a sessão com a família não faz parte da avaliação. Faz. É o meu olhar em relação ao que a família traz de queixa, ao comportamento, muitas das vezes, dessa família. Eu até comentei, né, que eu tive uma reunião com uma escola, acho que foi não sei se foi com as minhas cursistas, ou não sei se foi na live da semana passada, eu comentei em algum momento que eu tinha recebido uma paciente nova para avaliação, e aí, na primeira sessão, eu já vi qual era o perfil da mãe. Eu percebi na anamnese que era uma mãe resistente, uma mãe que não aceitava que a filha precisava de ajuda, uma mãe que achava que era totalmente cultural e que a responsabilidade era toda dela. E aí, quando eu fui conversar com a escola, Priscila, fiquei muito feliz de ter te procurado, porque a gente já vem pedindo para ela fazer essa avaliação, não é de hoje, desde o ano passado. Eu falei assim, eu percebi na anamnese como que funcionava ali a questão e como que era o posicionamento dessa mãe. E o quanto que refletia na filha esse comportamento dela. Tá? Oi, Sueli, boa noite, seja muito bem-vinda, tá? Bom te ter por aqui. E é isso. E aí a gente precisa sempre refletir, gente, sobre qual o papel mesmo do psicopedagogo.
O psicopedagogo, ele não tem esse papel de laudar. Às vezes, eu até coloquei mais abaixo um pouquinho e eu vou já falar sobre esse tópico, que eu coloquei aqui, olha, que por que muitos profissionais se sentem pressionados a dar diagnóstico? Gente, quem disse que vocês precisam chegar a um denominador comum? Quem disse que vocês precisam chegar a um diagnóstico final? A avaliação, ela vai muito além de laudo, gente. A avaliação é entender como o meu paciente aprende. Se vocês perguntarem para mim, Priscila, você se preocupa mais no diagnóstico que o seu paciente tem ou você se preocupa mais em avaliar para poder intervir e ele avançar? Com certeza é avaliar para intervir, para ele avançar. Ponto. Sabe, às vezes a gente se prende muito a diagnóstico. Priscila, diagnóstico com certeza é importante. Sim, gente, diagnóstico ele vai ampliar os nossos olhares, até para que a gente possa solicitar as adaptações corretas. O que infelizmente acontece é que a gente só consegue alguma coisa com a escola, muitas das vezes, depois do diagnóstico. Eu tenho uma paciente que a gente estava em processo de avaliação, na minha avaliação ela não acusou nada. Nada no sentido de prejuízo o suficiente para enquadrar dentro de um transtorno de aprendizagem ou de um transtorno comportamental. E aí eu olhei para a mãe e falei assim, olha, ela se saiu bem nas testagens, eu vejo lacunas pedagógicas, vejo questões afetivas sociais, vejo questões que ela teve dificuldade na outra escola no passado, e fui pontuando, mas não vejo uma disfunção, não vejo um quadro de transtorno. Mas eu não vou descartar. Eu pedi um exame a mais para essa mãe, porque eu desconfiei de alguma questão. O exame deu alteração, eu já imaginava. E pedi uma avaliação neuropsicológica só para eu ver o QI dela, porque eu achei ela com um nível de dificuldade de estruturação cognitiva muito acima do esperado. E aí eu falei assim, eu quero saber se essa dificuldade de estruturar o pensamento dela tem a ver com a questão do exame que eu tinha pedido e que deu alteração. Lembrando que o psicopedagogo pode sair pedindo exame assim em qualquer um não, gente. Exame é com o médico. Mas alguns que são específicos dos nossos colegas, como esse que eu pedi, a fonoaudiologia que faz. E aí a gente pode, tá? Mas não era exame assim de imagem, nada disso não. Isso que a gente pede assim um exame de vista, uma audiometria. Nesse caso dela eu pedi um exame de PAC para dar uma olhada. E aí eu fui pedir também a avaliação neuropsicológica. Quando chegou a avaliação neuropsicológica, quem fez foi uma colega muito parceira, a gente fez muita troca. E aí o QI 107, eu falei, opa, QI 107, e as dificuldades? Está justificada em quê? Só as questões ambientais? Só lacunas de aprendizagem? E aí a gente chegou no consenso, a Fono também que fez, a gente fez muita troca, essa neuropsicóloga, que realmente era uma questão de ausência de estímulo, mas o PAC dela que deu alterado, mas é reabilitável, não era nada de disfunção. E aí a gente ficou se perguntando, por quê? Porque a escola vem fazendo adaptação para ela, ó, já tem alguns meses. E aí a escola começou essas adaptações antes de laudo, olha que legal. Esse posicionamento da escola, a escola fez calendário estendido para a prova para ela. Ela sai da sala, ela faz prova adaptada sem ter laudo. E foi importantíssimo para ela avançar. Sabe, esse posicionamento. Oi, tudo bem, Lúcia? Seja bem-vinda. E esse posicionamento da escola independente do laudo. Então, às vezes, a gente fica preocupado em laudar uma criança para conseguir adaptação na escola. Mas o que impede da escola dela já iniciar um processo de adaptação ali para aquela criança, independente de laudo? Infelizmente, na rede pública é complicado. Eu entendo também, trabalhei anos dentro de Secretaria de Educação, gente. Muitos anos. E trabalhava com coordenação de projetos, trabalhava com formação continuada para os professores. Eu sei as demandas que eles têm na rede pública, sei muito bem. E então eu vim de rede pública também. Então, assim, acompanho os meus pacientes também, sabe, no ensino privado. Então, eu sei como funciona ambos, mas eu sei que no município é mais complexo. Mas as escolas particulares aqui da região, elas têm
conseguido auxiliar essas crianças independente de laudo. E nem sempre, como essa minha paciente, ela não precisa de mediador, ela precisa de olhar diferenciado. E aí, às vezes, a gente se sente nessa pressão de laudar o que não é nosso papel, de correr para fechar esse diagnóstico logo. Porque aquela criança precisa de adaptação na escola, sabe? E às vezes falta ali o acolhimento da escola. Olha, tudo bem, não chegou no resultado, mas o que a gente já pode ir fazendo para ajustar e para melhorar? Entendeu? Então, por isso que é tão importante a criança passar por esse processo de avaliação e sem ter essa pressa, essa loucura de fechamento de laudo, tá bom? Porque até coloquei aqui, ó, a nossa postura não é de rotular, a nossa postura é de entender esse processo, como se dá esse processo. Gente, mais importante do que eu saber se o meu paciente tem TDAH ou não, se ele tem dislexia ou não, é eu entender qual a melhor forma para ele aprender. Isso é muito mais importante. O laudo, ele pode vir agora, ele pode vir depois, não vai fazer tanta diferença. Agora, a forma como que eu vou descobrir, a forma como o meu paciente aprende vai fazer toda a diferença, porque a gente já começa estimulando desde já. A avaliação, ela antecede a intervenção, porque eu vou entender como o meu paciente aprende, quais são as funções ali que estão em defasagem, quais são os pontos específicos que eu preciso trabalhar com ele, para que eu faça uma intervenção eficaz. E aí, quanto mais cedo a gente for intervir nesse quadro, melhores serão os resultados. Tem neuroplasticidade envolvida, gente. Tem funcionamento cognitivo envolvido. Eu não acredito em start. Eu acredito que tem ali as fases do desenvolvimento. Nem sempre toda criança que vai ter atraso de fala vai ser autista, não é isso. Mas se tem um atraso, precisa intervir para avançar, sabe? Então, se tem um atraso ali na aprendizagem da leitura e da escrita, independente se já fechou dislexia ou não, e eu observo na minha avaliação, eu lembro uma vez, deixa eu só dar boa noite aqui. Oi, Elizabeth, boa noite, seja bem-vinda. Eu lembro uma vez que a gente fez a avaliação e eu falei para ela que a gente precisava ir para a neuropediatria, para alguns pontos e tal. Aí ela falou assim, beleza, Priscila. Eu falei, ele precisa continuar para a intervenção. Aí ela falou assim, entendi, então eu espero eu ir na neuro, fazer tudo, fechar tudo para poder vir. Eu falei, não, por que você tem que esperar? Entendeu? Eu falei, não, por que você tem que esperar? Você não precisa esperar. Mas se você não precisa do laudo para você começar a intervir com ele? Eu falei, não preciso de laudo para fazer uma intervenção psicopedagógica. Entendeu? Eu preciso da minha avaliação. Sem a sua avaliação, você não consegue fazer uma intervenção eficaz. Cadê o seu olhar? O paciente chegou aqui para intervir, vou começar a trabalhar com ele, não sei nem o que ele tem de dificuldade, só tenho a queixa. Eu só tenho o que a escola considera de dificuldade, eu só tenho o que a família considera de dificuldade. E o meu olhar? Não dá, não é verdade? Oi, Darlene, que bom que você está aqui. Melhorou, Darlene? Espero que sim, espero que você esteja melhor. Darlene é minha cursista querida. Vamos lá, gente. Aí, como eu estou falando com vocês, dentro disso tudo que eu já acabei de falar, a gente já vê ali que a avaliação como processo e não como o fim, não é verdade? Que bom, Darlene, que você está melhorando. Elizabeth, estou cursando a psicopedagogia e encontrei seu canal. Que bom, Elizabeth. Tem muita coisa bacana aqui no canal, gente. Muita coisa legal. E a gente está sempre com as lives às quintas-feiras, tá? A gente sempre tem live assim, às vezes um pouquinho mais cedo. Hoje, 7 horas. Depende muito da minha agenda, porque eu ainda faço os atendimentos, né, gente? Então, depende ali de como vai ser a minha agenda da semana. Às vezes eu consigo. Hoje, por exemplo, eu não consegui fazer mais cedo. Então, é isso. Vamos lá, então. Dentro da avaliação, e quando a gente fala da avaliação, o laudo ele é o final. O final no sentido da postura técnica médica. É o começo para a criança, muitas das vezes.
mas ele é o final ali para o médico, ó, te deu o laudo, agora eu vou continuar te acompanhando, mas né, aos poucos, não vai ter aquela frequência num período curto de tempo, vamos colocar assim. Agora, para o psicopedagogo, a avaliação do psicopedagogo, ela não é o final, certo? E às vezes, muitas vezes eu falo para a família, ó, fiz a avaliação, eu tenho o meu olhar, eu vou fazer um período de intervenção para ver como vai evoluir. E se não evoluir dentro do que eu espero, aí eu vou fazer o encaminhamento. Deixa eu intervir um pouquinho. Porque alguns quadros, por exemplo, gente, quando a gente fala de transtorno específico de leitura, de escrita, dislexia e tal, a gente precisa intervir por um período antes de fechar laudo. Não existe laudo de dislexia se o paciente não passou por uma intervenção. Agora, passou por a intervenção e as dificuldades persistem, opa, passou pela intervenção e avançou, era uma dificuldade. Eu já falei várias e várias vezes aqui, em vários vídeos, que a gente não se limita aos transtornos de aprendizagem. O público que a gente recebe no consultório nem sempre é só de transtornos. A gente recebe, crianças ali com dificuldade de aprendizagem. Não é verdade? Então, essa dificuldade ali, ela às vezes é por falta de estímulo, às vezes é por metodologia inadequada, tem N fatores, tá bom? Vamos lá agora. O psicopedagogo como mediador. Isso é tão importante. O olhar que vocês precisam ter para o papel de vocês. Gente, antes de qualquer coisa. Priscila, estou começando... estou estudando psicopedagogia, como a Elizabeth aí que está cursando, eu tenho cursistas que ainda estão se preparando para abrir seu consultório, algumas abriram agora, eu sempre juntinho com elas, né, acompanhando de perto, e eu falo para vocês uma coisa que eu falo para elas, olha só, vocês não são juízes, vocês não são fiscais, não. Seu papel não é chegar na escola para fiscalizar, para ver se está fazendo, se não está fazendo com o seu paciente. O seu papel é de chegar na escola e ajudar, e auxiliar. E mediar, muitas das vezes, dentro da própria escola, quando a escola dá essa liberdade. Mediar no sentido de que, olha, eu posso sugerir algumas adaptações que eu acho que pode dar certo? Acho não, né? A gente não pode ficar no achismo que vai dar certo. Vamos tentar, sabe? O papel do psicólogo. Vocês precisam entender qual é o papel de vocês. Às vezes eu converso muito isso com as meninas. Ó, vamos começar, hein? Diferenciar. Você não é professor de reforço, né? Você é psicopedagogo. Se posicione como psicopedagogo. Não é? Falo até muito isso com a Darlene, né, Darlene? A gente conversa muito sobre isso. Eu sei que às vezes a gente trabalha ali, né, como pedagogo, como professor dentro da escola. Essa semana até uma moça me mandou mensagem, a Darlene rindo, que ela sabe que eu falo muito isso com ela. Fala, Darlene, você se posicione como psicopedagogo. E, ó, estamos evoluindo. Não é, Darlene? Eu estou gostando, estamos evoluindo. Já falei para ela já começou já a se posicionar, e é isso aí. Mas é complexo, muito, né? Muito, verdade. E é complexo isso mesmo, porque às vezes a gente tem outra profissão, não é? Eu fiquei um bom período, eu acho que foram 3 anos, sabe? Me dividindo ali entre o meu trabalho na rede pública, que era de coordenação de projetos e coordenação pedagógica, e também eu dava curso, né, eu era dinamizadora da equipe de formação continuada do município, então eu dava curso para os professores da rede, e aí eu fiquei me dividindo ali entre isso e a psicopedagogia clínica, né? Até que um dia eu falei, eu quero me dedicar totalmente à psicopedagogia clínica. Eu precisei, não foi de um empurrãozinho, foi quase de
Vamos embora, do meu esposo, que a equipe, ele sempre está aqui junto comigo, de alguém me impulsionando. Vamos embora, vai que vai dar certo. E graças a Deus, deu super certo. Tanto que eu abri mão de concurso público. Eu passei em 10º lugar aqui na minha cidade para psicopedagoga, depois de trabalhar anos na prefeitura com contrato, com cargo, isso aqui. Passa, quem disse que eu fui? Não fui. Ué, Priscila, mas não era para atuar como psicopedagoga? Não, era psicopedagoga institucional. Sabe? Eu queria. E eu sabia, gente. Eu sabia que se eu fosse para o município, eu já tinha uma noção do que eu ia trabalhar lá dentro. Então, eu não queria, eu queria continuar na área clínica. Eu sou apaixonada por estar com as crianças, pelo atendimento individual. Eu sou apaixonada por desenvolvimento cerebral. A Darlene sabe, ela está aí. Ontem, né, a gente falando de desenvolvimento cognitivo, eu falei, olha, eu acho que é uma das aulas... A John, é isso aí, John. Eu acho que é uma das aulas que eu mais amo quando eu falo para as meninas. Neurociência na veia, é isso aí. Obrigada, Lúcia. Amando suas dicas. É isso aí, Lúcia. Mete a cara, continua estudando. A equipe aí, ó. Nilzália, boa noite. Seja muito bem-vinda, Nilzália. Gente, estou adorando hoje aqui, ó. Quanta gente nova chegando aqui no canal. Muita gente. E vocês participando, estou adorando. Vamos lá agora falar um pouquinho do nosso olhar, né? Seguem a Priya, Darlene. Darlene, você é 10. Ela é maravilhosa. Oi, Cris, boa noite. Que bom te ter por aqui, Cris. Vamos falar agora. A Cris está sempre aí com a gente nas lives. Eu falo com as meninas, ó, elas têm aula. A Darlene mesmo teve aula. Foi ontem, né? Já estou até perdida no tempo. Ontem. Tadinha da Darlene, ainda tinha... com a questão da cirurgia que ela fez. E tá aqui na live, ó. Eu gosto assim, meninas. A Carmen, vou sugar mesmo. Carmen, é isso aí. Gente, vocês sabem que assim, as meninas que são minhas cursistas, eu falo para vocês, até o pessoal aqui do canal, mesmo que não são minhas cursistas, tem muita gente aqui do canal que manda mensagem, coloca os comentários, respondo com o maior carinho, pode ter certeza, tá bom? Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre o olhar que o psicopedagogo tem sobre o sujeito aprendente. Gente, independente de laudo, independente de avaliação psicopedagógica, independente de qualquer coisa, a gente não pode esquecer de quem? Do seu paciente, do sujeito que está ali aprendendo. Se a gente pensa no laudo, tem que pensar nele. Poxa, o que vai impactar na vida dele? Se eu penso numa avaliação psicopedagógica, eu preciso avaliar e pensar no meu paciente. Ele é o ponto, sabe? Ele é o ponto, porque eu tenho que avaliar como isso tudo vai afetar a vida dele. Seja para a evolução ou, infelizmente, muitas das vezes não. Como assim não, Priscila? Gente, se a gente não tiver cuidado, colocar coisas onde não existe, e aí dar um laudo errado, isso é muito difícil. Não existe esse negócio, deu um laudo agora, vou mudar o laudo para o outro laudo depois. Sabe? Laudo, infelizmente, para algumas pessoas, para alguns lugares, é rótulo. Não deveria. Não deveria, mas infelizmente é a nossa realidade. Então, não para o psicopedagogo. Laudo não pode e nunca deve ser rótulo para você, psicopedagogo. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, sim. E aí, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escreve no relatório, com o que a gente afirma, com o que a gente fala para os pais. Tem sempre muito cuidado com isso. A Viviane, o melhor canal para o psicopedagogo. Ai, gente, eu fico muito feliz sempre com esse retorno de vocês. Obrigada mesmo pelo carinho, vocês são 10.
E aí eu até coloquei aqui, ó, nunca devemos esquecer que estamos tratando de um ser humano, não é verdade, gente? Inclusive dotado de potencialidade. Quando a gente fala de avaliação psicopedagógica, quando a gente fala de laudo, se remete somente às dificuldades que ele tem. Não é verdade? Assim, logo de início, só penso nas dificuldades. Quantas potencialidades, gente, que as crianças têm? Priscila, é verdade. No laudo não vem escrito tem potencial para isso, para aquilo. Infelizmente, não. Agora, no seu relatório psicopedagógico, sim. Você tem autonomia e, na realidade, você tem o dever de descobrir as potencialidades do seu paciente. Porque é através da potencialidade dele que você vai fazer com que ele evolua. É através da potencialidade. A gente utiliza a potencialidade para fazer uma boa intervenção. Então, assim, gente, tenha sempre esse olhar também na sua avaliação psicopedagógica. E eu estou falando sobre isso porque a gente fala de avaliação e laudo. Laudo não vem potencialidade, avaliação vem. Tá vendo a diferença? Laudo geralmente é um papel. Avaliação, inúmeros. Inúmeros papéis, tá bom? Oi, Rosimara! Rosimara, eu tô com saudade de você. Eu vou te pegar por onde você anda, moça. Rosimara, boa noite. Iniciei meu bacharelado. Eu tô muito orgulhosa de você. Eu tô brincando, tá? Gente, aqui Rosimara é minha cursista. Aí ela anda um pouquinho sumida, mas justificada, né, Rosimara? Ela já conversou comigo. Rosimara tá aí estudando aí para o concurso que a prova tá chegando, então super te entendo. Eu só tô brincando com você, tá? Mas que eu sinto saudade delas, elas sabem que eu sinto. E é verdade, Rosimara, é verdade, a gente conversou sobre isso, não é? Fico tão feliz que a partir do curso ela resolveu buscar o bacharelado em psicopedagogia, olha isso. Muito feliz e orgulhosa de você. Darlene, obrigada aí pelo carinho também, como sempre. E aí eu coloquei outro ponto aqui, ó. Dentro da avaliação psicopedagógica, a gente precisa ter um olhar além, sabe? Um olhar além do quantitativo. A gente precisa ter esse olhar do qualitativo, entendeu? Vamos lá, Viviane. Pri, o relatório podemos ter um esqueleto e ir mudando conforme a avaliação feita? Sim, com certeza. Só que você pode ter certeza, a gente muda quase tudo. Porque são seres individuais, cada um. Mas você pode ter um script, sim. Inclusive, no meu curso, eu ofereço para as meninas um modelo. Então, tipo assim, nesse modelo vem o quê? As habilidades principais que você precisa avaliar, é onde que você vai descrever aquilo ali, sabe? Dentro do modelo, você também tem esse olhar do que é importante colocar ali da anamnese que você fez, que tipo de informação, com certeza pode ter sim um esqueleto, entendeu? As meninas, a gente até vai chegar lá no módulo 13 do curso, e aí lá no módulo do curso até tem sobre isso, é importante, tá? Com certeza. E assim, no início, meu Deus do céu, parece um bicho de 7 cabeças fazer um relatório. Mas com a prática, você vai ver, rapidinho você vai pegando a prática. É igual quando a gente pega uma avaliação neuropsicológica, entendeu? Tá enrolada. E é o quê? Conselho? Ainda tem isso, né? É conselho, Rosimara, que você ainda tá enrolada? Oh, Jesus! Ah, não, concurso, né? Com concurso, perdão. Aí ficou faltando letra ali. Tá certo. E aí eu coloquei aqui para a gente poder encerrar. Encerrar não, dá para a gente conversar mais um pouco aqui. Mais uma dos últimos tópicos aqui para a gente conversar. Psicopedagogo, ele precisa ser o quê, gente? Acolhedor, mediador, precisa ter empatia, precisa se colocar no lugar do outro,
sabe? Precisa ter afetividade e vínculo e olhar, tipo, me colocando mesmo no lugar. Eu falo para vocês até uma coisa que, assim, eu mudei muito o meu olhar depois que eu fui mãe, sabe? Mudei muito, gente. Eu lembro, o meu filhinho tem 3 aninhos, né? Vai fazer 4. E aí eu lembro que quando eu recebia e vinha a anamnese, né? Aí eu olhava assim a anamnese. Eu sempre fui muito acolhedora com a família. Esse mesmo jeitinho que eu tenho com vocês, eu tenho com eles. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu me dou tão bem com as mães, graças a Deus, graças a Deus. Hoje eu brinquei, né, com uma mãe, eu falei, ai, andei meio estressada, enfim, falei com a mãe, tava meio estressada, que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, já passou, já passou. Aí daqui a pouco, ela, Pri, vou sair, porque aqui perto da galeria tem um shopping. Eu vou ali no shopping e já volto para buscar a Gabi. A Gabi, até aqui, eu postei uns stories com ela, não sei se vocês viram no Instagram, a Gabi, mó figurinha. Aí a mãe dela, ela saiu, daqui a pouco volta a mãe dela, gente, cheia de chocolate. Ô, Pri, ó, eu trouxe 2 barras para você, porque, ó, você não pode ficar estressada. E aí, com 2 barras de chocolate, assim, para mim, eu falei, ai, vocês são sensacionais. Aí hoje eu mandei até para ela no privado, depois eu falei, aqui, você salvou minha tarde, hein? Tava precisando daquele chocolate. Aí lá, você merece muito mais. Então, assim, a afinidade que a gente cria, entendeu? Foi equipe Júnior hoje, ai, Jesus. Equipe Júnior hoje de manhã foi difícil. Ainda juntou TPM, gente, deu ruim o negócio. Aí ela brincou, ela, não, TPM não, peraí que eu vim buscar chocolate. E aí, assim, a gente precisa ter isso com a família. E aí eu estava até falando, né, equipe Júnior, meu marido brinca, é meu filho. Eu até estava falando do quanto que o meu olhar mudou. Quando eu fazia as anamneses antes de ter filho, eu olhava assim, nossa, chupou chupeta. É por isso que tá aí, troca de fonema. Mas pensando, né, gente? Não vou falar isso pra família. É o quê? Dorme com os pais até hoje? É por isso que tá cheio de questões aí, ó. Ah, o quê? Ih, meu Deus, mas essa família permitiu isso. Tomou uma madeira. Pensa no olhar da Priscila hoje, olhando a anamnese. Eu entendo. Eu te entendo, maisinha, que precisou dar a chupeta. Eu entendo, porque eu precisei dar a chupeta. Porque eu precisei o quê? Voltar a trabalhar com o Arthur com 2 meses. Tá? Psicopedagogo, gente, né? É trabalhador autônomo. Não trabalho, não tem salário. Então, né, nesses pontos, tá? E aí eu tive que voltar, né? Trabalhar com o Arthur pequenininho, equipe que tá aqui, ó, equipe parceirão em tudo, gente. Né? Eles parceiro, e aí a equipe ficava com a equipe júnior, eu vinha, depois eu ia, ele ia para o trabalho dele e tal. E aí a gente sempre fizemos essa troca, assim, de tomar conta do Arthur nós 2, né? A gente optou por Arthur não ir para a creche. E aí, hoje eu olho a família, quando eu vejo que tomou uma madeira, que chupou chupeta, eu me coloco no lugar da mãe, eu sei que é difícil a gente dar conta. O Arthur precisava dormir, quando eu estava aqui no consultório, o único jeito, infelizmente, foi meu esposo precisou da chupeta para ele. A gente entendia que não era legal, graças a Deus conseguimos tirar cedo. Mas aquele meu olhar de juiz, de crítica, sabe? Acabou. Eu melhorei muito depois da maternidade. E assim, hoje eu acho que o meu olhar que eu tenho hoje por ser mãe, e assim, eu até falo com vocês, porque tem inúmeros psicopedagogas que não são mães, tenham esse olhar, mesmo que você não seja mãe, quando você estiver atendendo o seu paciente, tenha esse olhar de que a rotina deles não é fácil. Gente, quantas vezes eu vejo as mães chegando aqui numa correria, porque tem N terapias para fazer, sabe? Tem atividade esportiva. Aí você fala, meu Deus, coloca num monte de coisa. As crianças não têm tempo para brincar.
mas, gente, é visando o melhor para aquelas crianças. Eu falo, eu tenho paciente que faz várias terapias e vai para o esporte. E precisa do esporte, porque às vezes tem TDAH e ele precisa extravasar essa energia. Então tem uma rotina pesada, mas não é porque a mãe quer se livrar dele, ao contrário, tadinha da mãe, fica para um lado e para o outro assim com os filhos. Eu tenho várias mães aqui que eu falo, nossa, que correria, hein? Assim como a minha vida é corrida, delas também. Então, se coloquem no lugar. Essa mãe, por exemplo, que chegou aqui no consultório e eu falei que ela estava bem resistente, eu me coloco no lugar dela também. Por quê? É uma mãe que aparentemente não tem muito essa noção a nível de conhecimento dos transtornos, enfim, parece que ela não realmente ela não tem essa noção do que é, dos prejuízos que pode causar. E ao mesmo tempo, quando a gente engravida, a gente imagina os nossos filhos, a gente não imagina nunca, não fica passando. Assim, quem trabalha nessa área é mais difícil, né? Claro, eu trabalho, eu fico atenta com o Arthur em tudo. Mas, às vezes, a gente tem ali as mães, sabe? Que ficam que não, imaginando que seu filho não vai ter dificuldade nenhuma, que vai ser tudo perfeito. E aí vem essas dificuldades, frustra as mães também. Mas frustra não é no sentido, sabe, pejorativo, não é isso. É no sentido de que elas ficam muito, muito preocupadas. Como vai ser essa criança no futuro? Quantas mães, quando eu falo da possibilidade de um diagnóstico, porque a avaliação psicopedagógica ela não é um laudo, mas a gente, no relatório, a gente coloca ali as características daquela criança. E com certeza, com a prática, vocês vão ter esse olhar quando é e quando não é. Pri, você fala para a família que pode ser quando eu tenho certeza? Sim, mas eu não afirmo. Eu falo, olha, pela minha prática, são anos no consultório, pelas características, por tudo que eu investiguei, que eu fui na escola, apresenta características sim, mas eu não tenho essa autonomia para fechar. Só o médico. E geralmente, assim, gente, não é me gabando, não, porque eu só falo quando eu tenho certeza. E quando eu tenho certeza mesmo, e geralmente todas as vezes, graças a Deus, no sentido de eu não errar, né? Não falei abobrinha para a família. Agora, quando eu não tenho certeza, eu nem falo. Você não precisa falar. Você fala, olha, eu fiz minha avaliação, apresentou características disso, disso, disso. A família, muitas das vezes, não sabe que aquelas características são típicas de um transtorno. Mas o médico, quando pegar o seu relatório, ele vai saber. Ele vai olhar e falar assim, opa, está se enquadrando aqui dentro dos critérios diagnósticos, opa, pode ter certeza que sim. Então, eu estou falando para vocês que a avaliação ela vai ser diferente também desse laudo, porque dentro desse processo de avaliação, a gente precisa ter um olhar acolhedor com essa família, sabe? A gente precisa se posicionar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, entendeu? A Viviane perguntou, Pri, quando você faz as avaliações, sempre as famílias ficam para as intervenções? Ou geralmente só a avaliação? Quando precisa da intervenção, ficam sim. Tá? Alguns pais, eles já vêm com o objetivo da avaliação. E eles falam muito... Eu já peguei, por exemplo, pacientes. Ô, Pri, infelizmente eu não tenho condição financeira de arcar com todo o tratamento. Mas eu sei que ele precisa da sua avaliação, até para às vezes fechar esse laudo e tal. Então, você faz a avaliação? Fiz a avaliação. Não dá para continuar para intervenção. Beleza. Mas a maioria, né, que procura e eles se desdobram um pouquinho mesmo, né? Eu não atendo convênio, então eles se desdobram ali um pouquinho, né, financeiramente, para poder permanecer para as intervenções, sim, tá bom? Até porque eu explico como funciona. Eu falo, ó, o meu trabalho tem 2 etapas. O meu trabalho tem a avaliação e intervenção. Então, a avaliação, ela é um processo que antecede a intervenção. Então, independente se seu paciente tem laudo, independente se seu paciente já passou por outra psicopedagoga, vai passar pela minha avaliação. Eu não consigo intervir se eu não avaliar. E aí, depois que eu avaliar, a gente vai ter uma sessão de devolutiva e aí depois a gente vai continuar para a intervenção. Então, eu já sinalizo, assim, costumo deixar bem claro isso para a família, entendeu? Que existe esses 2 processos.
tá bom? Deixa eu ver mais, se faltou mais alguma coisa. Tá. Acho que eu já falei sobre isso daqui também, que eu coloquei que relatório, né, é diferente de laudo, então até a estrutura mesmo do relatório psicopedagógico vai ser diferente dessa estrutura de laudo médico, quem vai dar é o médico mesmo. Agora, a estrutura dessa avaliação psicopedagógica, ela com certeza é diferente. Essa estrutura, a gente tem um olhar não só quantitativo ali dos percentis, das testagens, dos scores, mas a gente também tem o nosso olhar qualitativo, que eu acho que é um dos principais, né? Eu fiz uma reunião com uma escola essa semana, na segunda-feira, a professora, e eu tive só 3 sessões com essa paciente. E aí a professora falou assim: nossa, com 3 sessões você você descreveu o que a gente observa no ano todo. Eu falei assim, mas é o nosso olhar clínico. E isso é o fazer psicopedagógico, sabe? Isso é o avaliar, é o meu olhar clínico. Não se preocupem, tá? Nem sempre a gente vai conseguir ter esse olhar clínico logo de início, é impossível. Mas a gente vai construindo esse olhar. Então, sejam mais perceptíveis. Até na live, acho que foi na live secreta, uma das meninas que estavam participando, elas falaram: eu tive a minha primeira sessão com o meu paciente. Ele é agitadíssimo. Fiquei toda enrolada, mas anotei tudo. Eu falei: muito bem, anota tudo, porque a partir também das nossas anotações que a gente vai aguçando, a gente vai percebendo, a gente vai evoluindo, tá bom? Meninas e meninos, eu não sei se tem... tem só o John, eu acho, aqui. A gente precisa encerrar a live. 52 minutos de live já. Mas queria muito agradecer, tá bom? A participação de vocês. Obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho de todas vocês. Espero que tenham gostado desse tema que eu acho que é tão relevante. Eu falo que às vezes a gente fica procurando vídeos, procurando estudos, né? Voltados ali para testagens específicas e não vai tendo esse olhar de reflexão em relação às outras coisas, outras questões, tá? Amanhã a gente vai ter nossa live secreta e a live secreta de amanhã. Darlene, beijos. Beijos, tá? Obrigada. A nossa live secreta de amanhã vai falar sobre anamnese. Ai, que legal, hein? Vou estruturar aqui bem legal alguns pontos. Acho que eu tinha colocado, acho que eu não coloquei, não colocamos lá na comunidade ainda não. Mas vou colocar lá na comunidade, eu ou o John, tá? O link, mas o tema é... Peraí. Dia 7. O que observar na anamnese psicopedagógica com a família? Esse vai ser o tema, tá bom? Da nossa live secreta de amanhã, 6 horas. A live secreta não fica gravada, infelizmente, tá? Então, vocês... Na realidade, eu faço a gravação da live, mas é só para mim mesmo e para a equipe, tá bom? A gente não disponibiliza essa gravação depois, é pelo Google Meet, enfim. Então, para quem puder participar, vai ser ótimo estar com vocês. Viviane, agradeço pelo carinho, Lúcia, todas vocês, Rosimara, Darlene, beijo grande para vocês. Deixa eu ver quem mais esteve aqui conosco. A Carmen, a Cris, tá? Nilzália, Lúcia, Elizabeth, olha, quanta gente, Sueli, Francisca, Edenilce. Meninas, beijo grande para vocês, tá bom? A gente se vê. Por favor, deixem aí o seu like nos nossos vídeos, é importante para o nosso crescimento aqui do canal, para que a gente possa continuar compartilhando e entendendo que vocês estão gostando dos conteúdos, tá? A gente entende assim, né? Quando dá like, a gente, opa, estamos no caminho certo, podemos continuar nesse padrão, enfim, tá bom, gente? Beijo grande, vou para casa descansar também.
ver a equipe júnior em casa, porque amanhã, 8 horas da manhã, eu já tenho atendimento. E amanhã é um dia que eu atendo a manhã inteira e a tarde toda. Beijo para vocês, gente. Tchauzinho.